Saudando também os irmãos nas suas casas, não é? Onde estiver, em qualquer lugar do planeta Terra. Nossa gratidão. Acredito que neste momento quase 2.000 pessoas estão acompanhando esse trabalho para nós podermos ver a importância desta obra. Quero agradecer ao nosso bom Deus por esta tão rica oportunidade, ao pastor presidente da igreja, é o ministério que nos permite colaborar com esta obra, nossa coordenadora, a irmã Iraci, né? A irmã Rosa, hoje a irmã Sandra, com as nossas irmãs que estão aqui fazendo este importante trabalho, amém? Nossa gratidão, que é uma equipe que Deus tem levantado para fazer esta grande obra na terra, né? Vamos ler no livro do profeta Isaías, minhas irmãs queridas, no capítulo 41, por gentileza, abra sua Bíblia. Você também que está em casa, por gentileza, abra sua Bíblia no capítulo 41 do profeta Isaías. Nós vamos ler apenas o versículo de número 13, amém? Abra sua Bíblia. Você mesmo que ainda não é evangélico, por gentileza, pode também nos acompanhar nessa leitura bíblica. Isaías 41 e o versículo 13 tem a seguinte expressão, a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Esta palavra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a Deus que abençoe de forma poderosa. Vamos pedir a Deus que cure os enfermos que estão agora acompanhando esse trabalho. Amém? Abra a porta do trabalho. Essa oração já foi feita, mas quanto mais oração, melhor. E oremos pelos missionários, né, que estão nos 10 países, ali representando primeiro os céus e a igreja que nós fazemos parte, a igreja aqui de Abreu Lima. Quantos mais necessitam das orações? Eu e a minha casa também. Justíssimo Deus, maravilhoso Pai, permita-me, Senhor, pela tua infinita bondade, adentrar a tua gloriosa presença, no nome santo de Jesus. Orar com teus filhos que aqui estão na nave do templo, e orar com as pessoas que estão agora em casa, Senhor, no trabalho, as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, Senhor, em vários lugares do planeta Terra, acompanhando este importante trabalho. Vai ali, Senhor, e faz aquilo que o homem não pode fazer. Abre as portas que estão fechadas, cura os enfermos de maneira maravilhosa. Deus de Israel, agora aqueles que estão hospitalizados, que são teus servos e que estão ali, os médicos não sabem o que fazer. Toca nestas vidas, Senhor, e realiza o milagre em nome de Jesus. Pai, abre portas de trabalho para os teus filhos, para as tuas filhas, e eu quero te pedir de forma especial, abençoa o presidente desta igreja, a sua esposa, toda a família, dá força ao teu servo, saúde e graça também à tua serva, para continuarem liderando esta obra tão grande que tens levantado na terra. Abençoa os demais ministros, Senhor, as tuas servas, que são líderes da tua casa também, dá renovo a estas vidas, abençoa os seus familiares, Pai eterno, para que esta obra não pare até a volta do teu bendito Filho Jesus. Quero te apresentar neste momento a nação de Israel, esta nação que é uma referência para nós na tua palavra. Deus Todo-Poderoso, dá vitória aos teus filhos, os teus filhos, Senhor, que a Bíblia registra com muita clareza. E encerro esta oração te apresentando os teus servos e as tuas servas, enviado para o campo de missão, fazendo um trabalho transcultural em países, em continentes diferentes. Dá condições a esta igreja, Senhor, para manter os teus filhos ali, e dá saúde e graça aos teus servos, à sua família, Pai bendito, a tuas servas, para continuar ganhando vidas para Jesus, e que o teu reino se encha a cada dia para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Pai bendito, te agradecendo no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Queridos, deixa trazer aqui uma rápida reflexão, agradecendo a irmã Iraci, a irmã Roberta, pela confiança. Isaías 41, versículo 13, tem uma expressão maravilhosa, e nós nos sentimos agraciados por Deus, por descobrir uma palavra como esta, amém?
porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A pergunta é: porque eu, o Senhor teu Deus, não é? Qual é o Deus em que você crê? Qual é o seu Deus? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque, minhas irmãs, meus queridos irmãos, internautas que nesse momento nos acompanham, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se pode ver. Amém? E ela se revela no momento crucial da nossa vida. Dizer eu tenho fé é muito fácil, né? É muito fácil. Mas colocar a fé em prática na hora decisiva da vida é o mais importante. Amém? Porque a promessa feita nesta palavra não é de um homem, não é de um ser humano falho, meu querido irmão Lucas. Minhas irmãs, quem faz esta palavra, quem faz esta promessa, tem poder, bendito é o nome do Senhor, nunca perdeu jamais, e esta palavra diz que ele nunca perderá em nenhuma batalha. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não existe em parte nenhuma da Bíblia, não existe no vocábulo desse Deus que nós servimos a palavra derrota. Não existe isso, não é? Não existe isso. E ele faz esta promessa, é ele quem está dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, olha que coisa maravilhosa, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenhas medo, eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes um ser humano nos promete ajuda, não é? E às vezes até quer nos ajudar, mas as suas forças são limitadas. Bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes até quer fazer alguma coisa por nós, mas seres humanos são limitados. Não importa quem seja, onde esteja, não é? Se é uma autoridade de qualquer segmento da sociedade, se é alguém que tem muito dinheiro, se é alguém famoso, mas a fama, o dinheiro, a posição social, tudo isso tem suas limitações. Muitas vezes se depara com situação que ele começa a analisar e diz: a minha posição social, o meu grau de intelectualidade, a minha conta bancária não é suficiente para resolver esta situação. E tem muita gente que quando chega a um ponto desse na vida, eles se desesperam e tragédias acontecem. Mas o crente, por mais simples que seja, quando ele se depara em uma situação que ele não tem condições de resolver, e que ninguém tem condições de resolver, ele escuta essa voz: porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E para esse Deus não há nada impossível. Amém, minhas irmãs? Não há nada impossível, não é? É o Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu vi isso acontecer já algumas vezes como servo do Senhor. Já me deparei em situações que os seres humanos não podiam fazer nada por mim, independente da posição que estivesse, né? Davi vive em uma cidade onde nós tivemos uma experiência muito forte na nossa vida. Imagina um terremoto de 7,1, com epicentro a 10 quilômetros da cidade que nós morávamos, né? Eu não tinha experiência, apenas alguns tremores ali, que eu já tinha experimentado, mas o terremoto não. O terremoto é uma coisa brutal, é algo que foge do controle humano. E nós ali, Deus foi tão bom para nós, né? Aquela cidade aconteceu algo extraordinário. Davi sabe onde é o templo, o primeiro templo que nós construímos junto com os irmãos ali, em uma paróquia chamada Leonidas Praça. Leonidas paróquia é bairro, ali no bairro, irmã Sandra, de Leonidas Praça. E quando nós terminamos de construir, que inauguramos,
tinha algumas pessoas, agora isso é bem menos, mas naquela época, menos de 1% da população do Equador professava a fé evangélica. Imagina, é como no Brasil quando começou aqui. E num domingo nós estávamos em um culto e as pedras caíram, muitas pedras sobre o templo. Alguns vizinhos ali incomodados, talvez com o barulho do culto, alguma coisa, se reuniram e jogaram pedras sobre o templo. Graças a Deus que as telhas eram grossas, não se quebraram para as pedras caírem na nossa cabeça. E naquela noite daquele culto, que as pedras caíram sobre o templo, Deus levantou alguém ali, né, uma serva do Senhor do Equador, e disse: eles estão jogando pedra hoje, mas eu vou fazer algo tão grande nesta cidade, que eles vão levantar os olhos para o céu e dizer: existe um Deus. Aleluia. E depois de algum tempo, só para vocês sentirem, veio o brutal terremoto de 7,1 na escala Richter, é muito forte. A escala mede até 9 pontos. Minhas irmãs, olha, é algo brutal, não tem para onde correr. O terremoto, quando ele vem, não tem para onde correr. Você olha para um lado, está tudo se partindo, olha para o outro, é uma coisa tão terrível que eu vi um garoto se soltar da mão do pai e da mãe, correr para um lado e para o outro e não reconhecer mais, então em estado de choque, aquela criança, né? Eu vi, minhas irmãs, a minha filha em estado de choque, Renata, os lábios ficaram roxos, e nós não tínhamos experiência, saímos do veículo. Eu tinha que ter ficado dentro do carro, porque se um poste cai, alguma coisa, já tem um tempo de proteção. Mas nós descemos do veículo. O hospital, que ficava bem pertinho da casa dele, a base saiu do chão, né? A felicidade é que Deus fez algo maravilhoso ali, teve misericórdia de nós, porque o correto, ou seja, o que acontece na maioria das vezes é primeiro vir um terremoto, para depois vir os tremores menores, que eles chamam de réplicas, né? Mas ali não. Primeiro veio um balanço de 5,2. Minha esposa hoje estava lembrando que ela estava no quarto e minha filha estava no terraço do apartamento e não conseguia chegar onde a outra estava. Era impossível. E, minhas irmãs, é algo tremendo. Primeiro veio um balançou aquela cidade. Eu ia saindo com o esposo da tia de Davi para comprar um material, que ele trabalhava com uma borracharia, lá eles chamam vulcanizadora. E quando chegamos a 8 quilômetros, veio o primeiro balanço, os fios começou a se partir, os postes balançando, e meu filho disse: painho, é tremor. Eles chamam temblor. E eu olhei e vi, a coisa era, quando cheguei no posto, na saída ali no quilômetro 8, da esposa do prefeito, o teto do posto já tinha se quebrado todo. E aí eu liguei para casa e Nádia disse: volta, porque aqui eu não volto mais para o apartamento não, balançou tudo, eu desci e não volto mais. Nós voltamos ali, 8 quilômetros para casa, e Deus me deu sabedoria de botar as coisas que quebrassem no sofá, no chão, computador, televisor, aquilo ali que quebrava, e disse: vamos para um templo, lá para o templo, vamos nos abrigar no templo, que era o templo térreo. E quando saímos dali, meus irmãos queridos, minhas irmãs, com uns 15 minutos que iam passando ali, já na frente do hospital, aí se vê o terremoto. Algo tremendo, o carro se apagou, e o carro saltava ali, e eu desci do carro, né, com minha família, estava ali, eu creio que Barbarita, também conosco no veículo, era uma garota lá equatoriana, e não tinha para onde correr, não tinha, o asfalto se abria, o povo não conseguia ficar de pé, as casas tudo se partindo diante de nós, e eu me senti, que tamanho ali? O que é que eu vou fazer aqui agora? Qual é a posição que eu vou tomar? Nada, só aguardar o que ia acontecer. Mas naquele momento eu ouvi o 40 e o 10 do profeta Isaías se cumprir. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus, e eu te esforço e te ajudo com a minha destra fiel. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Morreram algumas pessoas naquele terremoto. Nós já tínhamos, juntamente com os irmãos ali, construído 3 templos, e nenhuma parede dos templos caíram. Nenhum servo do Senhor
perdeu a sua vida. Amém? Nenhum servo de Deus perdeu a sua vida. Foi algo tremendo. Tem um edifício Calypso ali, Davi. Nós íamos alugar um apartamento e Deus não permitiu. Esse edifício virou de cabeça para baixo. Ali foi terrível, um edifício chamado Calypso. E minhas irmãs, eu pude ver ali a fidelidade desse Deus. Amém? Deus estendeu as suas poderosas mãos, passou aquela situação, veio um aviso de tsunami, porque ali nós morávamos na beira do Oceano Pacífico, né? Baía de Caracas é um lugar de praia, um lugar muito bonito, e veio o aviso de tsunami. Eu pensei de ir embora para o pastor Samuel Pestana, de saudosa memória, que estava na cidade de Riobamba, na Serra. Digo, bem, veio um tsunami aqui, eu vou embora. Mas os rádios avisavam que as estradas estavam tudo partidas. Não tinha para onde sair, não tinha para onde correr. Era ficar ali e esperar a providência de Deus. Amém? E irmãos, estávamos ali nos organizando, ali perto da igreja Água Refrescante, ali na beira. Estávamos acampados ali com um grupo de irmãos também, e pessoas conhecidas, quando chegou alguém falando espanhol comigo, disse, missioneiro. Aí um grupo de pessoas em Leonidas Plaza, que lhes pede para que vá predicar a palavra de Deus, ou seja, missionário. Há um grupo lá no bairro da igreja, em Leonidas Praça, que estão reunidos, lhe pedindo para que vá e pregue para eles a palavra de Deus. Aleluia. E eu fui, quando cheguei ali tinha umas 40 pessoas, e o Espírito Santo dizia, alguns desses daí foi que jogaram pedra na minha casa. Fala da minha palavra. E nós ministramos a palavra, e quando terminamos eu fiz o convite, e 12 vidas se ajoelharam aceitando Jesus como Salvador. Amém? Não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. Não sei qual é o problema, não sei qual é a situação que você está enfrentando. Quem sabe já fugiu ao seu controle, fugiu ao controle dos médicos, não é? Você já pensou num parente importante, mas já viu que não tem solução, não é verdade? Mas o Senhor está dizendo para você, nesta tarde, neste dia 18, não é? De junho de 2025, não chegou o seu fim. Esta luta não vai te derrotar, porque Ele já pegou pela tua mão direita, louvado seja o nome do Senhor, e Ele garante a vitória na tua vida. Não há, olha minhas irmãs queridas, rapidamente, até que horas minha irmã Sandra, opa, mais 2 minutos eu já paro por aqui. Só quero ler um versículo aqui, no livro do Apocalipse, que me chama bastante atenção também, da fidelidade desse Deus maravilhoso, não é? Por favor, você pode também abrir a sua Bíblia aí na sua casa, capítulo 5 do Apocalipse, do livro da Revelação, e vamos ler um versículo que me chama bastante atenção nesta passagem bíblica, corrobora o que nós estamos ouvindo aqui da palavra de Deus, né? Deixa-me ver aqui, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É o que diz a palavra do Senhor aqui, a partir do versículo 1, capítulo 5 do Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 6 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ou seja, situação insolúvel para o ser humano. Amém? Situação sem solução. Mas vamos ler o versículo 5, né? Tem a seguinte expressão: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a palavra é: não há solução pelos meios humanos,
mas o Deus Todo-Poderoso está contigo. Louvado seja o nome do Senhor e garante a vitória. Amém? Minhas irmãs, o leão estar aqui, o leão da tribo de Judá. Bendito é o nome do Senhor. Quando eu leio esta palavra, me lembro de um testemunho com o pastor Isaac Martins Rodrigues, nosso pastor aqui de saudosa memória, não é? Ele fez uma visita à África e ficaram lá perto da selva. E ele disse que a uma certa altura ouviu um barulho ali de um animal, e alguém nativo dizia: pastor, isso é o leão. E quando ele dava aquele urro, fazia aquele barulho, até as aves paravam de fazer barulho. O rei da selva, né? E quando eu olho o rei da selva, um bicho pequenininho, só tem a cabeça grande, o leão, não é verdade? E aí, se fosse por tamanho físico, o rinoceronte, o elefante, né, Lucas? Mas é o leão. Bendito é o nome do Senhor. E esse leão, era o logotipo da tribo de Judá, né? Quando vinha a tribo de Israel, que era a infantaria. Quem conhece o mundo militar, a infantaria é a tribo, é o pelotão, o batalhão que vai na frente. Na guerra, quem vai na frente é a infantaria. É como o para-choque de um exército, né? Vai na frente. E quando o povo via a bandeira com o logotipo de um leão, já sabia que era a tribo de Judá, a infantaria de Israel. Amém? Mas por que esse garoto é conhecido como o rei dos animais? É porque descobriram os zoólogos, os que estudam os animais, que ele tem um problema. Ele tem um problema que lhe faz diferenciado. Qual é o problema? Porque um animal de tão pequena estatura se tornou o rei dos animais. O problema está nos seus olhos, na sua visão. Tem algo na visão do leão que não lhe deixa ver nada maior do que ele. Bendito é o nome do Senhor. Estão entendendo? Tudo onde o leão olha diminui de tamanho e fica menor do que ele. Por isso que ele não tem medo de enfrentar nenhuma parada. O nosso Deus, o leão da tribo de Judá, ele não vê nada maior do que ele. Bendito é o nome do Senhor. Não tem luta grande, não tem prova grande, não tem enfermidade grande. Tudo diminui de tamanho diante do Deus que esta igreja adora. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Então, guarde esta palavra do seu coração. Não tenha medo. Na verdade, não tenha medo, porque esse Deus maravilhoso, ele já pegou pela tua mão direita. E o que você não pode fazer, ele já começou a fazer, para te garantir a vitória. Você acredita nessa palavra? Você que está em casa, ele está dizendo para você nesta tarde: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Sandra, que Deus abençoe. Tem alguém nesta tarde que não é evangélico ainda? Que não é, se tiver, pelas redes sociais, muito bem. Você que ouviu esta mensagem, que Deus falou ao seu coração, né? As coisas de Deus, ela foge às lógicas humanas. Era para nós estarmos aqui na terça-feira passada, mas Davi já falou aqui, tudo é no tempo de Deus, tudo é como Ele quer. Amém? Então, você que está em casa, que ouviu esta palavra, que estava com tanto medo da situação que está enfrentando, esse Deus te ama também, né? E você ainda não foi derrotado, você ainda não foi derrotada, porque Ele está cuidando da tua vida. Agora você precisa reconhecer a existência desse Deus, né? Você precisa entender que você depende da ajuda dEle. Quem sabe a ajuda do seu parente influente já falhou. O seu dinheiro, você já viu que não é suficiente para resolver a sua posição social. Mas eu quero te dizer, se você reconhecer o poderio desse Deus, que a sua palavra nos mostrou nesta tarde, você vai vencer, em nome de Jesus. Quer entregar a sua vida ao Senhor? Se ajoelhe onde você estiver, ou mande uma mensagem, não é? Através aí do canal que você está nos assistindo, e diga assim:
eu quero reconhecer a existência desse Deus Todo-Poderoso, aceitando o seu Filho Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E se ajoelha aí onde você está. E nós vamos fazer uma oração, não é, irmã Sandra? Por estas pessoas, para que Deus abençoe a sua vida e lhe faça um vencedor. Porque pela sua mão direita, se você permitir, Ele vai pegar a partir desta tarde. E essa situação que ninguém pode mudar, Ele vai mudar. E quem sabe um dia você vai vir aqui a este lugar, trazer o seu testemunho como esse jovem, que passou quase um mês entubado, um médico, né, acometido por uma bactéria que ele levou a coma por mais de 15 dias. E os seus companheiros médicos diziam: não sabemos mais o que fazer. A tia dele ligou para cá, para mim, eu vim aqui pedir oração ao pastor Roberto. Essa igreja orou, não é? Mas Deus estava segurando pela sua mão direita. Louvado é o nome do Senhor. E hoje ele está aqui dando o seu testemunho, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.